a tecnologia de blockchain, ela é a primeira tecnologia que nos permitiu terciarizar a confiança. A inflação do Bitcoin, ela é previsível, né, dentro do protocolo. A inflação do ouro, ela às vezes varia em função de avanços tecnológicos, por exemplo, possam extrair mais ouro do que você pensava que se pudesse. Então, você tem saltos, né? Então, assim, o desenvolvimento de IA, ele não aconteceu agora. Isso aí tem 40 anos de desenvolvimentos tecnológicos, de redes neurais, de diferentes ramos da ciência que vão se completando, um vai alimentando o outro, até que em um momento o negócio está maduro o suficiente para vir uma empresa e faz uma última coisinha que faz tudo fazer sentido. Bruno Maia, líder de desenvolvimento de negócios na Cartese, vai te contar por que a IA e a blockchain não competem entre si e vão transformar o sistema financeiro. Vou te fazer uma pergunta. Você acha que o Google poderia existir sem a internet? Não. Quando foi lançada a internet, as pessoas faziam isso. Vamos listar as páginas amarelas online. Né? Vamos fazer, ou seja, usar o mundo atual dentro daquela caixinha nova ali, até alguém começar a pensar, cara, mas isso aqui me traz novos paradigmas, me traz novas primitivas que a gente ainda não explorou direito. Tanto que o Brasil está aí liderando, né, em termos de... Assim, poucos países no mundo você tem o governo tão receptivo à tecnologia blockchain e isso tem chamado a atenção do mundo inteiro. Deixar o lugar melhor do que a gente encontrou é o meu mantra. E eu acho que a tecnologia de blockchain pode permitir isso. Ei, pessoal, antes de começar o podcast, eu tô passando aqui para você lembrar de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Future of Money, o nosso podcast semanal aqui na Exame, patrocinado pela Mint e pela Sicredi. Eu sou a Mariana Maria, editora do Future of Money, e o meu convidado de hoje é o Bruno Maia, líder de desenvolvimento de negócios na Cartese. Tudo bem, Mari? Obrigado pelo convite. Super animado em estar participando dessa conversa aqui com você hoje. Sou o Bruno, da Cartese. Eu sou responsável na Cartese por gerar ações de adoção da tecnologia de blockchain na Cartese, pelo awareness dessa tecnologia, pelo desenvolvimento de casos de uso dessa tecnologia e a utilização dela em soluções aí que resolvam os problemas comuns das pessoas no dia a dia, né? Então, assim, é isso que a gente faz na Cartese e o que eu faço na Cartese junto com a minha equipe. Muito bom. Como a gente sempre faz aqui no podcast do Future of Money, a gente gosta de apresentar o convidado, falar um pouco da história de vida, como que fez essa mudança para blockchain, né? Porque como Bitcoin ali tem 16 anos, a gente não pode dizer que ninguém aqui que está no mercado de trabalho tenha nascido nesse ecossistema, né? Então, todo mundo teve que fazer uma mudança e você também fez. Então, vamos contar um pouco sobre isso, sobre como que você conheceu o blockchain, com que você trabalha, qual foi a sua formação e tudo que levou ali para esse caminho. Claro, como você mesmo falou, assim, foi uma mudança de carreira, né? Eu, formação, sou engenheiro de telecomunicações, trabalhei nessa área aí por quase 18 anos, né? Especialista em redes de comunicação móvel. Grande parte do meu tempo era consultor estratégico da Qualcomm. A Qualcomm me levava para diversos países para eu trabalhar com as operadoras no nível executivo, desenhando estratégias da rede, né, e atuando junto com os executivos dessas operadoras nessas estratégias, né. E lá para 2016, né, foi o meu primeiro contato mais próximo com a tecnologia de blockchain. Eu já sabia do Bitcoin, que veio antes, né? Super curioso, tem que comprar antes, não conseguia. No início era super complicado comprar Bitcoin, né? 2016 veio o Ethereum, né? E eu comecei a estudar mais a fundo essa tecnologia e eu fiquei absolutamente encantado pelo poder inovador que ela tem, né? Assim, a tecnologia de blockchain, para quem está ouvindo a gente, ela tem propriedades que são disruptivas, né? Ela é a primeira tecnologia que nos permitiu terciarizar a confiança, né? Ou seja, você começa a poder transmitir ativos ou assets, né, de uma pessoa para outra sem a necessidade de um intermediador, né? E isso é uma ruptura num conceito e super interessante, né? E a rede Ethereum, além de transferência de ativos, ela permitiu também execução de programinhas nessa rede, que são os smart contracts, que todo mundo já ouviu falar, né, provavelmente, de forma a não ter uma ente centralizada
coordenando isso, né? Então, essa terceirização da confiança, ela faz com que a rede blockchain seja absolutamente perfeita para coordenação, né? E eu fiquei fascinado por isso. Falei, cara, isso aqui vai mudar tudo. Eu preciso fazer parte dessa história. Eu quero entrar nisso. E me demorou mais ou menos 1 ano e meio, né? Até eu ter uma primeira oportunidade profissional. E eu tive que ter essa decisão aí de vida, né? De largar uma carreira razoavelmente bem sucedida dentro de telecomunicações, que eu estava super estável, previsível, para abraçar esse novo mundo que estava se abrindo, né? Que ninguém sabia que onde ninguém que ia sabia. Me mudar para a Holanda, meu primeiro projeto que eu participei nessa indústria foi com uma empresa chamada Bitfury, que é uma unicorn holandesa, né? E era na parte de mineração de Bitcoin e de blockchain. Eu fui diretor de pré-venda deles por 2 anos, né? Até que em 2020 o cofundador da Cartesia, o Eric, me chamou e falou, Bruno, o negócio é o seguinte, a gente está fazendo essa tecnologia disruptiva aqui também, dentro de blockchain, ou seja, a disrupção da disrupção. E ele falou, cara, eu não conheço ninguém que conheça a tecnologia, que goste de falar com as pessoas e que eu confie. Assim, eu só tenho você. Você não quer vir trabalhar com a gente? E no início era super início da Cartesia, tinham 4 pessoas, 5 pessoas trabalhando na Cartesia, mas eram pessoas super capazes e a gente sabe que no fundo é sempre all about people, né? Sobre as pessoas, né? Então, se você está cercado de pessoas competentes, aquilo me animou muito. E aí eu entrei na Cartesia em 2020 e estou lá desde então, né? Nessa parte de estratégia de desenvolvimento de negócios. Uhum. E foi assim que eu fiz essa mudança, né? Uhum. E toda vez que eu me pergunto, eu chego à conclusão que eu fiz a escolha certa nessa transição. E agora vamos falar um pouco sobre essa escolha certa, né? Me conta um pouco mais sobre como funciona o modelo de negócio da Cartesia e já vai fazer o quê? 5 anos que você tá lá? Uhum. Então, o que mudou nesses anos todos? Como que vocês se desenvolveram, né? Você comentou que quando você entrou lá tinha 4 pessoas, né? Então, vamos fazer ali uma retrospectiva de tudo que aconteceu nesses últimos 5 anos de Cartesia e, principalmente, o modelo de negócios, como que vocês estão seguindo agora. Claro. Bem, a Cartesia, né? Ela é uma tecnologia inovadora dentro de blockchain. Ela permite que os programadores façam muito mais na rede blockchain do que poderiam fazer antigamente. Isso aí aumenta muito, digamos assim, o universo de possibilidades de aplicação que você pode construir, né? E a gente teve um processo de busca muito grande. Por ser uma tecnologia disruptiva dentro do mercado nascente, né, a gente teve que buscar muito o nosso product market fit. Então foram anos de experimentação, anos de tentar encontrar o nosso posicionamento dentro de uma indústria que estava evoluindo muito rápido e ainda evolui muito rápido. Então a gente teve grande parte desse tempo um trabalho muito grande de autoconhecimento, de entendimento de onde a nossa tecnologia se encaixava, e a gente tem um entendimento muito maior disso hoje em dia, né? Então hoje em dia a Cartesia, ela compõe com todo o ecossistema do Ethereum. Ela viabiliza programadores fazerem muito mais em cima do Ethereum que poderiam fazer antigamente, com as chamadas L2s, né, Layer 2. Né? E o nosso modelo de negócio é baseado em cobranças de fees, né, em cima da computação que é executada dentro do nosso protocolo, né? Obviamente, como um processo de adoção, a gente não está interessado nesse momento em cobrar e ter rentabilidade, e sim aumentar o nosso ecossistema, ter uma adoção, se tornar uma ferramenta relevante nesse mundo, para que depois isso evolua, né, naturalmente aí com as FIIs que a gente pode cobrar para uma operação mais saudável, né, e sustentável, obviamente. Certo, e você falou muito sobre Ethereum e todas as possibilidades que essa rede abriu, né? E voltando um pouquinho lá atrás, acho que foi até recentemente, foi semana passada que o white paper do Bitcoin completou 16 anos. Enfim, né? Recém-aniversário aqui do Bitcoin, que foi pioneiro. Né? Lançou ali uma nova visão ali sobre uma tecnologia blockchain que ninguém conhecia, moeda digital, e você disse que ficou muito encantado por essa tecnologia, mas hoje em dia a gente pode colocar Bitcoin e Ethereum em caminhos diferentes, né? Bitcoin segue ali aquela linha de ouro digital, investimento, né? A gente tem agora várias instituições investindo, empresas listadas em bolsa também usando de tesouraria, e Ethereum é aquela coisa ali que
praticamente um universo, né? Um universo de aplicações e muitas possibilidades. Até recentemente aqui a gente teve o Vitalik Buterin no Brasil pela primeira vez, né? Falando só com desenvolvedores. Então, são 2 caminhos diferentes. Qual que você acredita que vai se destacar mais ali para o que você está fazendo agora? Excelente pergunta, Samara. Assim, até para quem está escutando a gente agora, a rede Bitcoin ela tem propriedades um pouco diferentes da rede Ethereum. Né? Você na rede Bitcoin ela tem um objetivo muito mais específico e simples de você ter um asset, que é o Bitcoin. Né? Esse asset ele é minerado pelos nós que compõem a rede Bitcoin, e você, dentro da rede Bitcoin, pode armazenar esse Bitcoin ou transferir ele dentro dessas wallets. Isso você faz na rede Bitcoin. O Ethereum ele foi desenvolvido para aumentar o que é possível fazer dentro de uma rede blockchain. Então ele expandiu digamos assim, essa proposta para também execução de lógicas, de programas dentro. E isso, obviamente, expandiu muito o universo de possibilidades. Essa camada de programabilidade que você pode fazer em cima dos componentes que estão circulando na rede, ela traz é um novo paradigma, traz novas premissas tecnológicas que ainda estão começando a ser exploradas aí, e obviamente o mundo financeiro tá super de olho nisso aí, como a gente está vendo aí. Sim. Né? Então, assim, para mim esses 2 caminhos estão muito claros. Né? Eles têm propostas razoavelmente diferentes, né? E eu acho que tem espaço de sobra para essas 2 propostas se sedimentarem e causarem aí, como a gente está vendo, uma mudança gigantesca na forma como a gente faz as coisas. E por que tem espaço para essas 2 formas? E me conta um pouco mais sobre como elas poderiam ali se destacar, cada um ali na sua raia, digamos assim. O Bitcoin, né, pela escassez, né, e aí aí você entra em discussões aí que vão muito além aí do meu conhecimento de economia, né? mas o que a gente está vendo hoje em dia no mundo inteiro, com crises, né, de confiança na forma como as políticas monetárias são feitas, né? E a rede Bitcoin, ela, digamos assim, ela tira, né, você separa o dinheiro do Estado. Né? Assim, a rede Bitcoin ela opera dentro de premissas do código. A taxa de geração de Bitcoins é previsível, não tem como você mudar isso na rede Bitcoin. Então, você não tem uma influência externa que possa... vamos fazer mais um Bitcoinzinho hoje aí que a gente está precisando? O ouro a gente tem um pouco disso, né? Porque a gente não sabe quanto de ouro uma inflação. tem. O ouro tem uma inflação. Exato, o ouro tem inflação. Assim como o Bitcoin também tem inflação, só que a inflação do Bitcoin ela é previsível, né, dentro do protocolo. A inflação do ouro, ela às vezes varia em função de avanços tecnológicos, por exemplo, possam extrair mais ouro do que você pensava que se pudesse. Então, você tem saltos, né? Mas o ouro tem essa escassez, né? Que tem um índice para isso, o quanto você tem de ouro circulando, o quanto de produção. Essa razão te dá e o quão escasso e o quão resiliente é esse meio de troca para ele servir como referência, né? E está um pouco imune à questão de interferências externas. Né? Historicamente, o ouro não foi o primeiro item a tentar ser usado como item de referência de troca de valor. Pérolas em sociedades ali no Pacífico, pérolas já foi feito para isso. O sal já teve esse valor também, já teve um pouco dessa característica, e o ouro também está aí há 2.000 anos fazendo isso. Né? E ele tem uma história de preservação de valor muito grande. Né? O Bitcoin aí tem essa proposta, né? E o Ethereum tem uma proposta um pouco diferente. Como as características da rede da Ethereum são diferentes, você pode executar esses programas, você pode emitir assets com diferentes propriedades, né? Isso torna o Ethereum muito mais plástico para modelar diferentes tipos de casos de uso, diferentes dentro até da própria finança, diferentes produtos, casos de uso financeiros, né, que vão de empréstimos, de corretora, que vão de RWA, que também está se falando muito agora. Né? Então, ele tem uma plasticidade, e essas características que a gente falou no começo, da própria rede servir como detentor da confiança do que está acontecendo ali,
torna ela muito interessante para ser o próprio intermediador de tudo que está acontecendo ali. E isso é bem disruptivo. Então, assim, por isso que eu vejo esses dois caras podendo coexistir sem problema nenhum. Sim, e falando sobre possibilidades da tecnologia blockchain, eu tô trabalhando com esse setor há 5 anos também. Cada hora parece uma coisa nova pra gente falar aqui no Future of Money, né? Então, sempre uma coisa, e agora, ultimamente, tem falado muito sobre inteligência artificial. Inteligência artificial, por si só, ela já ganhou um destaque, assim, muito grande, muito relevante nos últimos anos. Mas, quando a gente fala de integração de IA em blockchain, do que a gente está falando exatamente? Excelente pergunta, Mara. Assim, ambas tecnologias são revolucionárias em suas propostas. Ambas tecnologias vêm de um longo histórico de pequenos desenvolvimentos, como se você estivesse montando um quebra-cabeça, quando você põe a última peça, aquilo tudo faz sentido, né? Então, assim, o desenvolvimento de IA, ele não aconteceu agora. Isso aí tem 40 anos de desenvolvimentos tecnológicos, de redes neurais, de diferentes ramos da ciência que vão se completando, um vai alimentando o outro, até que em um momento o negócio está maduro o suficiente para vir uma empresa e faz uma última coisinha que faz tudo fazer sentido, né? O que foi que o OpenAI fez recentemente, né? A tecnologia de blockchain também está nesse caminho. As tecnologias que compõem o que hoje a gente usa como blockchain, elas não foram desenvolvidas ali pelo Satoshi em 2008. Mas você acha que ainda está num caminho, então, né? Esse ponto de virada não foi o Bitcoin. Não foi assim. Então, assim, ele é um milestone muito importante, onde tudo faz sentido, né? Você teve evoluções de criptografia, evoluções de processamento de dados, etc. Aí, o Satoshi e todos os caras iniciais que estavam envolvidos aí, deram um sentido para isso, usando de uma certa forma que a tecnologia de blockchain, como eles fizeram essa tecnologia, e eles resolveram um problema fundamental que é chamado de double spending, né? Que em sistemas descentralizados, a coisa mais difícil é você garantir que a pessoa gaste o que ela tem, né? E quando você tem um sistema centralizado, como um sistema financeiro tradicional, o banco faz isso, o banco sabe quanto você tem na sua conta, sabe que você pode gastar. E aí, se você faz uma compra online, o dinheiro ele vai sair da sua conta. Ele vai sair da minha conta, né? E assim, e isso tudo tem um sistema muito bem montado para isso, centralizado. A blockchain permitiu que você controle essas carteiras, o que a gente chama de ledger, né? De forma descentralizada e confiável. Então, e esses dois gigantes em termos de disruptura, né? Eles têm sinergias que eu acho que vão começar a ficar claras, né? Se você vê aí como o IA está evoluindo, a gente está indo numa direção onde provavelmente você vai ter especializações de IA, né? A gente tem uma coisa chamada AGI, né? Que é Artificial General Intelligence, que seria um IA que tivesse uma inteligência no nível cognição humana maior, né? As pessoas inicialmente estavam muito otimistas com relação a isso, mas já estão vendo que vai demorar. Então, muito provavelmente está num cenário onde você vai ter IAs especializados em coisas diferentes, né? E esses IAs vão começar a se falar. Aí você precisa ter o quê? Uma camada que permita esses IAs se falarem de maneira confiável, né? E blockchain aí que o blockchain pode entrar como essa camada de confiança para interoperabilidade desses IAs que estão vindo aí, que são os agentes IAs, né? Os que a gente tá aí já um monte aí, e isso aí vai... Tá só o começo disso aí, né? Então, assim, vai ser muito interessante os próximos anos nesse sentido. E falando em próximos anos, eu já ia te perguntar, a gente está falando muito sobre possibilidades de tecnologia blockchain. Lógico, a gente não tem como saber qual vai ser a próxima integração, né? A gente teve ali DeFi, AI, a gente teve NFTs também, que teve seu momento ali e passou. Então, tudo bem, a gente não sabe qual vai ser o próximo, mas que possibilidades você enxerga na tecnologia blockchain de abraçar todas essas possibilidades que tem por vir? E se você tá otimista também nesse sentido, né? Porque, por outro lado, a gente também tem uma outra narrativa de que, né... aquela coisa de quantum vai acabar com o Bitcoin e tudo mais. Então, você tá otimista? No lado otimista? E se sim, como que a blockchain pode abraçar todas essas novas tecnologias? Ou
acha que existe um risco ali também disso futuramente acabar ou ser substituído por outra coisa? Interessante, assim, a gente tem que ter essa reflexão, né? Mas eu sou extremamente otimista para o futuro. Eu sou uma pessoa otimista por natureza e com relação a essa tecnologia, acho que ela vai trazer tanta mudança e benefícios, né? Obviamente, essas mudanças trazem um pouco de incerteza, né? Um pouco de aflição nas pessoas, né? Vou tirar meu emprego, não vou tirar meu emprego? São essas perguntas que sempre vão existir, né? E obviamente, a gente tem que estar atento aí a como isso vai se desenrolar. Eu queria te dizer que a gente tem que prestar atenção que, como você falou, você está há 5 anos na indústria de blockchain, então você viu muita coisa, mas é incrível como essa tecnologia se amadureceu. Em pouco tempo, né? Porque eu não estou falando que 5 anos é muito, não. Porque a gente diz que na indústria de blockchain, 5 anos em blockchain equivalem a 50 anos no mundo normal, né? As coisas acontecem a uma velocidade diferente na indústria de blockchain. Mas a indústria como um todo, as redes amadureceram, elas estão endereçando os problemas de como elas conseguem dar a capacidade suficiente para abraçar aí um mundo que é muito, muito faminto por transmissão, por necessidade de capacidade. Cada projeto grande tem a sua escolha de direção, a Solana tem uma escolha, a Ethereum, com as suas camadas 2, também tem as suas escolhas, né? Tem desafios, em cada uma dessas tem desafios, mas já se pode fazer muito com o que existe hoje em dia. E a gente está vendo isso acontecer ao nosso redor, né? Os RWAs, né? As stablecoins, os legisladores e as autarquias se movimentando para adaptar as leis a esse novo paradigma tecnológico, tentando preservar o usuário normal, ao mesmo tempo dando espaço para inovação. Então, assim, já estamos vendo a adoção e isso só vai acelerar para o futuro, né? Então, assim, eu tô muito otimista. Essas coisas vão se acelerar, né, em jurisdições onde houver, digamos assim, uma clareza institucional e de regulação, de normas, né? Porque o empresário, aquele que quer inovar, arriscar e botar capital nisso, né, ele precisa ter um pouco de clareza para saber se ele está caminhando. Às vezes até autorização também, tem muita gente que não pode, né, não consegue. Exato. E acho que essa tecnologia, ela vai... É uma tecnologia extremamente benéfica, ela vai melhorar muito a eficiência dos sistemas financeiros, né? Se você prestar atenção na evolução dos sistemas bancários, fintech que veio, uma onda de fintech que permitiu-se a existência da fintech com a revolução digital, né? E o que é fintech basicamente, gente? É um banho de loja no sistema bancário tradicional. Mas você não muda as estruturas do sistema bancário tradicional. Ela deu um banho de loja. A usabilidade, a forma como o usuário interage com aquilo ali é super simplificado, intuitivo, etc. Já causou uma revolução. Agora a blockchain permite você mexer na cozinha, ou seja, você vai tornar o sistema que interliga os sistemas de pagamento. E lembra da programabilidade que a gente falou? Né? Imagina agora que eu tenho moedas que podem ser transmitidas, né, de forma com fricção baixa, funciona 24/7, né? Sempre estão assim, você pode fazer isso a qualquer momento. E acima de tudo, você tem programabilidade. Você pode programar ações em função dessa. E isso abre um leque de inovação financeira que a gente não está começando a explorar. Então, assim, para mim, eu vou fazer uma previsão. É uma questão de tempo de você ver equipes ou pessoas extremamente qualificadas com experiência em fintech unirem as inovações que você pode com blockchain e com a clareza de regulação e oferecer serviços inovadores e disruptores em sistemas financeiros que vão melhorar o acesso da população a sistemas financeiros, vão baratear, vão melhorar a competição. Então, assim, é só você ver o que aconteceu aí nos últimos anos em termos de quantos bancos já apareceram, né? E tornaram o sistema muito mais interessante, saudável para todos. Né? Então, assim, essa é a minha previsão. Acho que vai vir aí grupos fazendo isso, utilizando toda a experiência acumulada com fintech os novos paradigmas de tecnologia de blockchain para trazer coisa interessante aí. E aí, é interessante que você traga isso, porque a gente não está falando de só pegar o sistema financeiro que está aqui num sistema
e mudar para outro sistema blockchain e pronto, né? Porque até você falou de reguladores e tudo mais. Recentemente eu tive num evento que teve a presença ali de vários reguladores falando, né, sobre como stablecoins vai ser um grande tema para o próximo ano e tudo mais. E teve uma pessoa lá que falou, foi um advogado, ele falou uma coisa importante, né? Quando a gente fala de regulação, não dá para só adaptar as leis que existem para abarcar a blockchain, porque é uma tecnologia muito nova. E aí, seguindo essa mesma analogia, voltando ali, a gente não pode, então, pegar o sistema financeiro do jeito que existe e só colocar numa outra caixinha aqui do blockchain e dizer, pronto, tá feito, e tá funcionando aqui em blockchain, que é às vezes o que acontece, né? Algumas soluções que a gente vê é meio que isso, não tem nenhuma novidade, só tá em blockchain e é isso, tipo, pra dizer assim, nossa, olha como somos inovadores, né? Estamos usando uma nova tecnologia aqui, mas na verdade continua a mesma coisa, né? Então, primeiro, você concorda com isso, e aí pensando nisso, e pensando até um pouco em cartéis, modelos de negócio, que vocês querem trazer mais possibilidades ali para blockchain, perspectivas para o futuro nesse sentido, e se você acha que realmente, assim, o sistema financeiro, ele tem ali muito a ganhar e mudar mesmo, né? A gente não tá falando de uma nova tecnologia, a gente tá falando de uma mudança mesmo para o sistema financeiro no futuro? Estamos. Esqueci uma excelente pergunta, Mari. Quando você trata de disrupções tecnológicas no nível que a gente está falando, de blockchain e IA, tá? Você tem claramente dois momentos. Tá? Porque elas trazem, como a gente comentou, novos paradigmas que não existiam antes. Né? Essa questão de você ter a descentralização da confiança, uma programabilidade que a rede é responsável por trazer essa confiança, né? Isso tudo traz novos elementos e paradigmas que nunca existiram antes. E é natural nesses novos paradigmas você ter claramente duas fases. A primeira fase as pessoas tentam implementar os sistemas atuais nesse novo paradigma, e à medida que as pessoas vão entendendo mais profundamente essas novas propriedades, explorar essas novas propriedades tecnológicas, aí sim o momento de disrupção acontece. Você vai ter os serviços realmente nativos que só poderiam existir por essas novas primitivas, aí sim, né, você vai ter serviços inovadores. A mesma coisa aconteceu com a internet. Vou te fazer uma pergunta. Você acha que o Google poderia existir sem a internet? Não. Não, não é verdade? Seria o que a gente já tinha antes, né? A Barça. Quando foi lançada a internet, as pessoas faziam isso. Vamos listar as páginas amarelas online. Né? Vamos fazer, ou seja, usar o mundo atual dentro daquela caixinha nova ali, sim, até alguém começar a pensar, cara, mas isso aqui me traz novos paradigmas, me traz novas primitivas que a gente ainda não explorou direito. E se a gente começar a explorar isso desse outro jeito? E aí veio a disrupção. Né? Da mesma maneira, blockchain e IA, está acontecendo isso. Né? Assim, são tantas perguntas que a gente ainda não tem resposta, né? Na parte A, por exemplo, né? Tem uma discussão imensa se, por exemplo, os terminais que a gente usa hoje e o próprio jeito como a gente faz o acesso à internet hoje em dia pelo um browser, né? Se esse é o jeito que as pessoas vão usar a internet daqui a 5 anos. Provavelmente não. Né? Provavelmente você vai ter um outro nível de conectividade e de interação com a internet que vai ser muito diferente do hoje em dia. Então, por enquanto, a gente está tentando botar aí o que existe nesse novo paradigma. Daqui a pouco vai vir os disruptores aí falar, cara, vou ligar os pontos. Né? Como vai vir as pessoas usando com conhecimento de fintech, conhecimento de blockchain, observando as dores que existem, né? Na economia, na vida das pessoas, né? E vai trazer novos serviços muito mais competitivos que resolvam de formas antes não possível problema das pessoas comuns. Aí você tem a adoção. Né? E você acha que a gente está nesse momento pensando assim, nesse ponto de vista de adoção mesmo, porque você é um cara que já passou por vários países, então com certeza
tem mais experiência, viu ali o comportamento de muita gente diferente. E você acha, então, que a gente está nesse momento que a gente vai ter mesmo essas inovações, de fato, né? As inovações reais, pensando em blockchain? Porque há 16 anos atrás, nem todo mundo estava preparado para o que era o Bitcoin, né? Demorou um pouco. Então, nesse momento, a gente já está nesse momento ou ainda não? Eu realmente fico muito bem no Brasil, né? E o Brasil, eu acho um ambiente onde é propício para você ver a tecnologia sendo usada de formas disruptivas, né? Porque o Brasil ele faz parte desse grande conjunto de mercados emergentes, onde você tem muito mais palpável as dores e as deficiências, né, de serviços para a população. E você tem um governo, né, suas autarquias extremamente abertos à inovação tecnológica, né? Tanto que o Brasil está aí liderando, né, em termos de... Assim, poucos países no mundo você tem o governo tão receptivo à tecnologia blockchain, e isso tem chamado a atenção do mundo inteiro. O Brasil é um país de 200 milhões de pessoas, um país continental, diverso, com um sistema bancário sólido, né, eficiente na perspectiva atual. Você tem uma adoção digital enorme, você tem uma bancarização também alta, mais de 80% aí das pessoas acima de 15 anos têm acesso ao sistema bancário. Então, assim, o teatro está montado para você ver essas disrupções acontecendo. E eu estou muito otimista com o Brasil, com a América Latina nesse sentido. Não é à toa que você tem grandes projetos vindo para cá, para explorar exatamente essas oportunidades que estão aí na mesa, né? E está todo mundo prestando atenção. Agora, vai sair a regulação das VASPs, né? Isso aí vai trazer muito mais clareza de como a gente pode usar essa tecnologia. Como você mesmo falou, o desafio é como é que a gente regula, mas como é que a gente não corta o bonsai, né? Que senão você vai fazer vai matar a criatividade dessa nova tecnologia. É um balanço bem desafiador para as autoridades, né? Eu acho que isso existia muito em regulações de telecomunicações, é uma coisa engraçada, né? Porque em telecomunicações a regulação estava muito mais próxima da tecnologia em si. E eu lembro discutindo no meu passado de telecomunicações, o desafio do regulador em evitar cair na armadilha de regular a tecnologia em si. Deixar isso aberto para permitir inovação e botar um framework que empacotasse isso aí, trouxesse limitação, mas deixasse o bonsai crescer ali, não dentro de uma caixinha amarrada, né? Então, assim, eu acho que a gente está vendo esse momento aí também agora com sistemas econômicos. Essas tecnologias são super inovadoras, vão mudar a forma como a gente vê o sistema bancário, né? Eu acredito muito em evolução, não assim uma disrupção. Eu acho que deixar o lugar melhor do que a gente encontrou é o meu mantra, e eu acho que a tecnologia de blockchain pode permitir isso, e eu acho que esse é o caminho que no Brasil eu tô grande parte do meu tempo aqui exatamente para isso. Certo. E a gente falou sobre várias tecnologias, né? Não só de blockchain, inteligência artificial, DeFi, tokenização, enfim. Poderia ficar até amanhã aqui falando. Isso. Mas, e acho até que já tem uma desconfiança de qual vai ser a sua resposta, mas eu quero saber de você se você acha que existe uma tecnologia vencedora ou se a gente vai caminhar ali para um cenário mais de integração. E eu digo isso porque a gente teve o boom das IAs. Então, antes disso, era muito sobre blockchain, as empresas para mostrarem que elas eram inovadoras. Estamos fazendo iniciativas com blockchain e tudo mais. E aí, teve ali o boom da IA. E aí, muitas empresas e muitas pessoas que pesquisam sobre isso meio que mudaram, né, ali, né? Então não é mais blockchain, agora é IA. Então, como que você enxerga esse movimento? E aí, se de fato, né, vai ter alguma coisa que vai se destacar mais, uma vencedora, ou a gente vai caminhar para um cenário ali de integração tecnológica? Eu acho que blockchain e IA, elas têm características super complementares, né? Esse ângulo de confiança que a blockchain traz, ela pode servir muito à tecnologia de IA, especialmente na integração desses agentes autônomos baseados em IA, não só na parte de pagamento entre eles, né, mas também em você confiar. Poxa, como é que eu sei que
que o que está chegando para mim aqui foi executado por aquele agente IA? Como é que ele me prova isso? E como é que eu mando um pagamento para ele? Acho que blockchain, a camada de blockchain pode servir muito para isso, trazer essa confiança para a IA. Uma coisa interessante que eu acho que talvez blockchain esteja um passo para frente, né, na utilização, né, pelo mundo corporativo. Há 5 anos atrás, 4 anos atrás, quando você falava com uma instituição financeira como ele quer usar blockchain, é exatamente o que você estava falando. Era o departamento o departamento de inovação dentro das instituições financeiras com essa vibe de vamos lá, é inovador, vamos testar, era muito uma exploração. Hoje em dia você conversa com uma instituição financeira, o que você quer fazer com blockchain? Eles têm muita clareza em como usar, por que usar, o que isso vai melhorar, se vai melhorar, vai melhorar meu bottom line, ou meu top line, né? Como é que eu utilizo isso dentro do meu sistema? A clareza é outra. Né? Isso mostra o processo de amadurecimento não só da tecnologia, mas das pessoas entendendo essas novas primitivas e como elas vão ser usadas. Né? Essa conversa está acontecendo com o IA também. Já passou o hype, não, IA, tudo IA, tem que ter IA no meu reporte anual, senão a gente não... Eu não sou inovador. Eu não sou inovador. Mas agora as pessoas estão perguntando, ok, né? Como eu uso IA para melhorar minha produtividade, como é que isso vai impactar meu negócio, como é que eu me diferencio, o que eu preciso fazer para me diferenciar. Essa clareza também aos poucos está acontecendo com o IA, e essas conversas estão acontecendo. E aí o que está havendo muitas pessoas percebendo onde estão as oportunidades de negócio nisso, fazendo essas verticaisinhas que a gente está falando, né? Criando uma vertical de IA para melhorar, sei lá, fazer apresentação, fazia um IA de marketing, fazia um IA só de assistente, ou de reunião, ou de estudos, né? E você vê essas coisas tomando corpo e como é que elas vão ser utilizadas pelas instituições. Né? E qual vai ser a consequência disso também? Né? Para as instituições, para as pessoas que trabalham nela, como é que vai ser? A gente vai redefinir o que significa trabalho. Né? Então a gente está nesse momento. Mas do seu ponto de vista, consequência não é uma coisa negativa. Não, você tem uma coisa chamada Creative Destruction, né? que ocorre em processos inovadores significativos. Né? Não há dúvida, né? que algumas posições de trabalho vão entrar em decadência. Né? Da mesma maneira que a Revolução Industrial fez isso, da mesma maneira que a Revolução Tecnológica, né, tem feito isso constantemente, só que às vezes aparecem tecnologias realmente que trazem um degrau de disrupção mais significativo, né? E há um deles, né? E que vão aí causar a curto prazo, a médio prazo, uma mudança. Mas ao mesmo tempo que você tem essa digamos assim, decadência de certas posições de trabalho, né, você também tem a abertura de novas oportunidades que a gente sequer imagina. Sim. Né? Aquela famosa frase, né? Imagina assim, se todo mundo fosse contra a revolução, né? Essas coisas, assim, as pessoas, as datilógrafas iam fazer a revolução contra o desenvolvimento, sei lá, de internet, ou de escrita automática, ou o assessorista, onde tem assessorista hoje em dia? Né? Não pode automatizar o elevador porque vai acabar com o trabalho do assessorista. Assim, e vão mudando. E eu acho que isso vai liberar o humano muito de atividades repetitivas e vai liberar essas pessoas para realmente aí abrir um leque de oportunidades, né? Para fazer, para estar livre para fazer realmente o que o ser humano pode fazer de diferente, né? Que a máquina não pode. Então vai ter também um processo de redefinição do que é o nosso propósito aqui, como é que os governos vão viabilizar esse propósito para as pessoas, né? A gente tem que cobrar dos nossos líderes que eles também se adaptem e adaptem todo o nosso arcabouço a essa nova realidade. Né? Mas eu estou muito otimista. E aí o recado que fica também para as empresas que querem ser inovadoras é não deixem blockchain para trás, né? E para focar em IA. Na verdade, às vezes a junção dos dois pode ser bem benéfica também. Exato. Na verdade, as empresas têm que entender que tecnologia ela é uma viabilizadora. Né? Então, essa empresa ela tem que entender como essa tecnologia vai me ajudar a viabilizar o meu modelo de negócio ou viabilizar eu levar um produto inovador para resolver uma dor de um cliente ou de um segmento econômico que esses executivos observam uma oportunidade e é aí que os negócios acontecem. Né? Assim, não é só
Acho que agora a gente está deixando para trás esse momento de vender a tecnologia e usar mais a tecnologia como um viabilizador, o que é o lugar certo dela. Né? Que agora não precisa mais convencer ninguém a tomar o primeiro passo a usar uma tecnologia. Exato. Aquela época de você ter, né, na apresentação principal lá, o meu produto tem blockchain, isso acho que está ficando para trás. Né? Tem que explicar o que é blockchain, o que é IA, agora todo mundo já sabe. Outra previsão. Os serviços mais inovadores, que vão ter mais sucesso, vão ser aqueles que você vai estar usando blockchain e você nem sabe que está usando. Da mesma maneira que você usa o Instagram, você sabe onde que o Instagram é construído, onde que ele é hospedado, qual é o stack atrás, não faço a menor ideia. Nada. Então, mas ele resolve um montão endereça a sua necessidade, é isso que importa. Ele é um viabilizador, né? Tem um monte de tecnologia ali por trás que viabiliza o Instagram existir. Bom, Bruno, a gente está chegando no final do nosso tempo. O bate-papo foi incrível. Acho que a gente falou sobre bastante coisa e principalmente um otimismo aqui com a tecnologia que é muito importante, né? Espero que quem esteja ouvindo também esteja gostando. E aí a nossa última pergunta é a pergunta da patrocinadora Mint, plataforma cripto do BTG Pactual. A gente tem o Momento Mint. E aí eu vou te perguntar, a gente falou muito sobre essas tecnologias e como elas podem mudar ali as finanças. Mas quando a gente fala de bancos, né, como que vão ser os bancos do futuro? A gente vê ali bancos adotando blockchain, a gente também tem toda uma agenda de inovação do próprio Banco Central, né? Pix, Open Finance, Drex. Então, tudo isso traz ali algumas pistas para a gente que vai ter uma mudança significativa, né? Sim. Então, como que você enxerga isso? É aquilo que a gente estava falando. Essas tecnologias vão viabilizar novas maneiras de fazer ofertas de serviços financeiros com menos fricção, com menos custos, mais automatizadas, disponíveis 24 horas por dia, 24/7, e essa camada de programabilidade vai trazer aí novas possibilidades de você compor serviços financeiros de maneiras aí, confiáveis, transparentes. Então, assim, esse pacote todo vai chegar no usuário final, né? De maneira a serviços inovadores, inclusivos, né? Com menor custo, e também vai abrir aí caminho para novas empresas virem oferecerem esses serviços também, porque o custo para trazer esses serviços também vai cair, né? Então você vai ter um espaço mais interessante também aí para apimentar ainda mais o setor, né? E o fascinante do setor financeiro é a velocidade que ele se move quando tem clareza. Né? Então, essa regulação que está vindo aí vai dar clareza a um segmento enorme, né? E você pode ter certeza que as pessoas vão se movimentar rápido para trazer essas ferramentas aí e resolver a dor do dia a dia das pessoas. Muito bom, Bruno. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Achei que o bate-papo foi muito bom. Espero que quem esteja ouvindo também tenha a mesma opinião. Não posso deixar de pedir para vocês acompanharem as nossas matérias no site da Exame. O Bruno é nosso colunista, então também tem lá a coluna dele. E seguir a gente nas redes sociais, se inscrever no nosso canal. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Bruno, quem quiser te acompanhar, faz como? Olha, eu atuo muito nas redes sociais, então no X, também no LinkedIn. Então no X você pode me acompanhar por @bdebolamaia_expact. E no LinkedIn, acho que é Bruno Maia, se põe lá e vai me encontrar lá. São essas duas redes que eu mais uso aí para me comunicar e para me informar também. E muito feliz com esse nosso bate-papo de hoje, acho que foi bem interessante. Espero que o pessoal goste também. Obrigada, Bruno. É isso, a gente vai ficando por aqui.